Boa noite a todos, meu nome é Marquinhos Pinto da Luz. Gostaria de agradecer ao Roberto e à comissão organizadora por este convite para fazer esse vídeo e para parabenizar a nossa família escoteira pelos 65 anos de fundação da Ercílio Luz. Eu entrei no movimento escoteiro em 1964, com 12 anos. Na época, o chefe do grupo era o Otacílio Schiller, Carneiro e o Cereja eram o chefe de tropa. O Balsini, Cigarrinha, Beco eram sêniores na época. Alguns anos depois, o Cereja ficou chefe do grupo, Balsini, Beco e Cigarrinha, chefe de tropa. Nos anos 70, o Balsini era o chefe do grupo e eu estava como chefe de tropa. As carteirinhas estão aqui, vocês estão vendo as carteirinhas, chefe de tropa. Mais tarde o Balsini realmente teve que se desligar do movimento, estava sem tempo. Em 72 ou 73 eu fiquei como chefe de tropa, chefe do grupo. E aí fiquei até 75 provavelmente no movimento escoteiro, como chefe do grupo mesmo e membro do comissariado regional. Passava das reuniões lá em Joinville com Paulo dos Reis. E aí em 77 eu vim para o Rio e me desliguei do movimento escoteiro. Qual seria a contribuição do escotismo e do Ercílio Luz para a minha vida pessoal e profissional? Foram dois legados. Antes de falar desses legados, eu queria registrar que o escotismo do ano 60 e anos 70 foram os melhores das últimas gerações após Baden-Powell. Por que foram os melhores anos da nossa vida, ou melhores anos do escotismo? Era tudo no manual, era tudo difícil, os recursos eram escassos. A nossa barraca, por exemplo, pesava aproximadamente 10 quilos, e quando chovia, multiplicava-se esses pesos a 20, 30 quilos, e tínhamos que carregar nas costas as caixas dos utensílios, mais 10 quilos, a dificuldade de locomoção, e assim, realmente, era muito complicado. Naquela época, nos anos 60, anos 70, o mundo passava por uma transformação cultural muito grande, uma transformação sociocultural muito grande. A guerra do Vietnã, ela era um fator de influência dos jovens nessas transformações. Surgia naquela época o movimento hippie, o rock metal estava aparecendo, o Woodstock, né? Movimentando o mundo da música. Os Beatles estavam no auge, as drogas sintéticas começavam a aparecer e o início da HIV. No Brasil, um governo autoritário reprimia as nossas liberdades. A Copa de 70, o movimento da propaganda Ame o Brasil ou Deixe, mascaravam esse regime que cerceava os nossos anseios culturais da nossa sociedade. E nós, escoteiros daquela época, transcendíamos a esses movimentos. Nós tínhamos sonhos, nós tínhamos ideais, nós éramos aventureiros. O nosso trabalho era alcançar esses objetivos, a aventura, o meio ambiente. E com esses ideais aventureiros, que estava na nossa veia, no nosso sangue, é que nós perdemos precocemente o Paulo Roberto Napoleão. O nome que nós homenageamos a nossa tropa sênior do ar. Napoleão, como nós chamávamos, é o típico manezinho da ilha. Baixinho, encorpadinho, moreninho. E ele morava no Saco de Limões e viu naquela barreira, hoje não aparece mais, já está tudo coberto de árvores, mas na época era uma barreira de pedra. E ele viu uma orquídea muito bonita e ele foi retirar essa orquídea para presentear a sua mãe. E a corda provavelmente
se rompeu, ou algo parecido, e ele veio a falecer. Alinhado com esse nosso espírito de aventura, alinhado com as nossas leis escoteiras, a nossa promessa, o primeiro legado que eu trago para a minha vida profissional e pessoal é a probidade e profícua gestão dos recursos que naquela época eram muito escassos. As nossas famílias eram famílias de classe média, então toda atividade que nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que contribuir espontaneamente ou buscar esses recursos de alguma outra forma. Então nós, como monitores ou submonitores, ou como chefe de tropa ou chefe de grupo, aprendemos nas nossas idades, com 12, 14, com 16, 18, 20, 24 anos, etc., a gerir esses recursos. E isso a gente trouxe para o seio da nossa família e para a minha vida profissional, na indústria ou nos órgãos públicos que eu trabalhei. Aprendemos realmente a ser profícuos. Palavra muito difícil no linguajar da nossa sociedade de hoje. O segundo é ter responsabilidade, né? Nós sempre aprendemos como escoteiros a ser responsáveis, né? Ao comandar uma patrulha, ou comandar uma tropa, ou comandar um grupo, nós temos que ter responsabilidade no cuidado de levar os jovens para um acampamento, a determinar tarefas e cumpri-las, né? Todo o trabalho era dividido pela equipe, pela patrulha. Então, a responsabilidade é um outro legado que realmente nós levamos para a nossa vida. Ter respeito, respeitar as aspirações, respeitar as pessoas, né? Minha mãe dizia: meu filho, respeito é tudo na vida. Nós aprendemos no movimento escoteiro a respeitar todas as tendências, todas as pessoas e todas as vias. E ser líder, a liderança é importante na vida de hoje, na minha vida profissional. O cargo de gerente, superintendente, diretor da indústria química, né, com mais de 600, 700 pessoas, e realmente foi importante esse espírito de liderança que a gente aprende quando começamos a trabalhar na patrulha como monitor e depois como chefe de tropa, como chefe de grupo, né? Então isso tudo traz para a nossa vida esse conhecimento e este processo de comando que a gente carrega conosco. O segundo legado são os 4 princípios da lealdade. A lei escoteira, a terceira lei escoteira nos diz ser leal. O primeiro princípio da lealdade é a lealdade com a família. Aprendi e realmente trouxe para a minha vida pessoal e profissional a lealdade com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, né? O sentido de união que a gente aprende no movimento escoteiro, quando a gente está todos juntos na patrulha, fazendo alguma atividade, algum trabalho, ou alguma brincadeira, né? Então, a lealdade com a família. O segundo, a lealdade com a saúde. Meu presidente falava: Marcos, quando você economiza evitando algum vício, quando você é jovem, é a reserva que você vai precisar quando você chegar na idade avançada. Então, a lealdade com a saúde em todos os sentidos. A lealdade com a educação e com conhecimento, com saber, né? Quando eu fiz o meu curso de gestão da qualidade com o professor Falcone, ele falava: quem tem o poder é quem dissemina o conhecimento. Isso nós aprendemos lá no berço, né, do nosso escotismo, quando nós aprendemos
as atividades, as tarefas, aprendemos a fazer o nó de escota, a marra quadrada, a fazer, a montar uma barraca. Então, isso é realmente, o conhecimento começou junto com a nossa educação, a educação familiar, a educação da nossa escolaridade, né? E tem a educação também que nós aprendemos no movimento escoteiro, a respeitar as pessoas e a lealdade, a última é a lealdade com os amigos. Os amigos são poucos que a gente tem, e muitos dos amigos que nós encontramos dentro do movimento escoteiro. Hoje, a confraria da Mochila Velha é uma alegria tremenda para nós, e rever pessoas de mais de 50 anos que nós não víamos, né? Então, esse é o legado que realmente trouxe para a minha vida pessoal. Concluindo, né, o movimento, após 75, ele continuou, né, graças à persistência dos The Last Senior Boy Scouts. Aí eu cito, basicamente, Heron, Mário Livramento, Hermes, Wilson, Laurinho Linhares, Marcelo Borgnoli, o Júlio, que já faleceu, infelizmente, o Paulão, Renato Parreira, que deram continuidade ao nosso movimento. E para vocês, então, não é mais com até logo, não é mais com breve adeus. Estaremos juntos daqui a 5 anos, em 2017, nos 70 anos do Hercílio Luz. Parabéns para todos nós e um amorzão aí para vocês. Um beijo para todos. Quando o Hercílio Luz me perguntou o que é que mais marcou no movimento escoteiro, que veio inicialmente na cabeça, foram os grandes acampamentos que eu tive, né, os bons acampamentos lá com meus amigos, né, as amizades, o método escoteiro também, que é um método inovador a nível de educação. Mas se eu, lá no fundo mesmo, o que mais marcou na minha vida foi a lei e a promessa escoteira. Essa lei e promessa escoteira, tanto dentro como fora do movimento escoteiro, deu um sentido ético no meu modo de ser, nas decisões que eu ia tomar. O escoteiro é leal, mas não é leal a qualquer coisa. É leal aos princípios constantes na lei e na promessa escoteira. E que hoje são atuais, hoje está todo mundo debatendo. Por exemplo, a questão ambiental, o escoteiro é bom para os animais e as plantas. A questão sociais, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação, né? São princípios que sempre debatemos, sempre discutimos e sempre foi evoluído no movimento escoteiro. Então, por isso que eu vejo que a lei e a promessa escoteira realmente foi aquilo que mais marcou, né, durante a minha passagem pelo movimento escoteiro, né? Porque serviram não só durante o período que eu estava lá, como na minha educação dos meus filhos, né, no meu exercício das minhas atividades profissionais. Eu era pequeno, da janela de casa via a Alcateia se reunir aos sábados. Eu pedi para os meus pais e tive que esperar ter idade para poder entrar no movimento. Fui lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. 1 minuto é muito pouco para contar tudo que o movimento e o Grupo Hercílio Luz significam na minha vida. Amizades, experiências, descobertas e, depois disso, meus filhos, o Júlia, o Vicente e o João. Os meninos foram lobinhos, escoteiros e sêniores. A Júlia também foi pioneira e hoje é chefe no GEAL. Tenho muito orgulho de tudo que o grupo representa para nós. Gostaria de estar aí com vocês. Muito obrigado, um grande abraço. O movimento escoteiro me proporcionou muitas atividades boas, muitos amigos, muitas experiências e muito crescimento. O escotismo é a minha vida e o GEAL faz parte da minha família. Oi, eu sou a Beatriz e eu entrei como lobinho no GEAL. A verdade é que é muito difícil para mim responder essa pergunta, porque por estar há tanto tempo no movimento, eles fazem parte de mim e da minha vida. E é difícil perceber olhando de fora o quanto que ele contribuiu no meu desenvolvimento. Afinal, eu cresci aqui e ele ajudou a moldar e continua moldando a pessoa que eu sou hoje. O escotismo e o GEAL fazem parte de mim e de quem eu sou. Sempre alerta. Eu tinha 42 anos
O meu filho mais velho, Hermes, ingressou no grupo Estilo Luz. Isso vai fazer 50 anos. Desde então, sempre participamos do grupo. Eu gostava muito de cuidar do campo e do Rio Vermelho com 3 escoteiros. Fiz isso durante muitos anos. Desde então, sempre tinha alguém da família participando do grupo como membro juvenil. Os meus 4 filhos foram chefes e os 6 escoteiros. E os meus 13 netos também. Fiz muitos amigos no escotismo e continuo fazendo. A família, o Clube Escoteiro de Estilo Luz, para mim é uma grande família. Eu te amarei para sempre, cada vez mais, Senhor.